Quinta-feira da primeira semana da Quaresma, eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, nesta quinta-feira, nós nos voltamos para a tradição da Igreja. Sim, homens de Deus de grande quilate nos transmitiram, e a Igreja sábia conservou-lhes a voz, de modo que 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, 1.800 anos atrás, e nós temos as vozes do passado, as vozes de excelência do passado. Não queremos ouvir os hereges, eles também fazem muito barulho em todos os tempos, mas depois são calados, porque a verdade consegue calar a mentira, é própria da verdade. Enquanto a mentira faz algum festim, cria alguma confusão, daí os comentários maldosos, as fofocas, são modos operativos da mentira. Mas a verdade, por si própria, sempre se impõe. Quando alguém diz a verdade, pronto, o processo anda. A verdade, inclusive, é sintética. Ponto. Enquanto a mentira tem vários níveis, camadas, mentiras diretas, semi-mentiras, sendo que a mentira mais perigosa é a meia-verdade. Essa constitui ainda uma das mais perigosas armas do demônio. E vivemos em tempos de meias-verdades. Bem, vamos ouvir hoje, não é a primeira vez que ouvimos essa voz, fico feliz que os meus ouvintes vão se habituando com as vozes de excelência do passado. Estamos no 5º século, portanto 1.700 anos atrás, e estamos ouvindo o Papa São Leão Magno, além de santo e Papa Magno, grande, num sermão deste tempo, um sermão para o tempo quaresmal. A lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O Senhor manifesta a sua glória na presença de testemunhas escolhidas e de tal modo faz resplandecer o seu corpo, semelhante ao de todos os homens, que o seu rosto se torna brilhante como o sol e as suas vestes brancas como a neve. A principal finalidade desta transfiguração era fazer desaparecer do coração dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada, não perturbasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um desígnio não menos previdente, dava-se um fundamento sólido à esperança da Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido, e os seus membros pudessem contar com a promessa da participação daquela glória que primeiro resplandecera na cabeça. A esse respeito, dissera o mesmo Senhor, referindo-se à majestade de sua vinda: então os justos brilharão como o sol,
no reino de seu Pai. E o apóstolo São Paulo afirmou também, dizendo: eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. E de novo, vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. Há ainda nesse milagre outro ensinamento, que veio fortalecer os apóstolos na sua fé e iniciá-los no caminho perfeito de todas as coisas. Moisés e Elias. Isto é, a lei e os profetas. Aparecem a falar com o Senhor, a fim de que na presença daqueles 5 homens se cumprisse integralmente o que está escrito. Será digna de fé toda palavra proferida na presença de 2 ou três testemunhas. Que poderá haver de mais estável e fiel que esta palavra? Em cuja proclamação ressoa uníssono a dupla trombeta do Velho e do Novo Testamento, e na qual todos os testemunhos dos tempos antigos coincidem com o ensinamento do Evangelho? Na verdade, as páginas de uma e outra aliança confirmam-se mutuamente, e o esplendor da glória presente mostra, de maneira certa e manifesta, aquele que as antigas figuras tinham prometido sob o véu do mistério. Porque, como diz São João, a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nele se cumpriram integralmente a promessa das figuras proféticas e o sentido dos preceitos da lei, porque pela sua presença mostra a verdade das profecias e pela sua graça torna possível a observância dos mandamentos. Sirva, portanto, a proclamação do Santo Evangelho para confirmar a fé de todos. E ninguém se envergonhe da cruz de Cristo, pela qual o mundo foi redimido. Ninguém tenha medo de sofrer pela justiça ou desespere da realização das promessas, porque é pelo trabalho que se chega ao repouso e pela morte a vida. O Senhor fez a debilidade da nossa humilde condição. E se permanecermos no seu amor e na confissão do seu nome, venceremos o que ele venceu e receberemos o que ele prometeu. Por isso, quer se trate de cumprir os mandamentos ou de suportar adversidades, há de ressoar sempre aos nossos ouvidos a voz do Pai, que assim se fez ouvir. Este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus toda a minha complacência. Escutai. Bem, 2 coisas que eu não posso deixar de recomendar àqueles que ouvirão esse discurso. Minha pobre voz emprestou materialidade à voz de um santo e de um papa. De um santo e de um papa grande.
Portanto, ao escutar e reescutar essas palavras, coloque-se em sintonia com a comunhão dos santos, origem e fonte da tradição e do caminho da igreja na compreensão do Evangelho. Antes de terminar, gostaria de exortar os meus ouvintes, cada um, a nos animarmos e realizarmos uma peregrinação à Terra Santa. Sim, em junho já somos alguns que estamos dispostos a ir à Jordânia e a Israel. Ah, mas padre, mas tem a guerra. Bem, nós estamos indo vamos fazer uma comparação. Eu estou indo para o sul e a guerra é no norte, nos Bálticos. Nós estamos indo na direção do Mediterrâneo. Então, nada tem uma coisa a ver com outra. O único empecilho, vocês notaram que a imprensa parou de falar, era então o coronavírus. Agora, o tema agora é a guerra, os conflitos. Nós iremos rezar, inclusive, pela paz. Porque na terra de Jesus, a nossa oração vai redundar muito mais forte. Para se informar, se interessar, se engajar na nossa peregrinação, basta telefonar para o número 985 96 50 23. Vou repetir: 985 96 50 23.